Boa tarde a todos. Começando aqui mais um webinar da Shield, em parceria com a Tivoli. Obrigado a todos pela presença. Antes de começar, apresentando aqui a Paty, muitos já conhecem, né? A maior parte já conhece, é a nossa sócia da área de Tax Consulting, e o Eric, senior da área de Tax Consulting. Vamos estar aqui juntos ao longo desse webinar. Bom, o tema hoje, a gente vai falar sobre proteção patrimonial no exterior. Normalmente é um tema em que as pessoas se preocupam, mas elas acabam postecipando ou relegando a estruturação e a defesa, né, dos seus herdeiros, em termos de estruturação internacional, priorizando muitas vezes ações imediatas de investimento, de transferência de patrimônio lá para fora, de abrir empresas offshore, sem se preocupar muito com a maneira como esse patrimônio vai passar depois para os seus herdeiros e o custo que isso vai ter. Tá? É bastante relevante esse tema. O custo fiscal no exterior, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil ou em outros países, onde as pessoas alocam o seu patrimônio, ele pode ser bastante relevante. E tem outro ponto aqui que as pessoas muitas vezes não conhecem, não levam em consideração, que é a complexidade e muitas vezes o tempo que leva para você, de passagem do patrimônio de uma pessoa falecida, né, para os seus herdeiros, em caso de um evento de falecimento. E isso existem várias estratégias para proteger isso, ou para facilitar e viabilizar de uma forma mais célere e mais barata a passagem desse patrimônio. Muitas delas não reconhecidas no Brasil, ou não regulamentadas, a gente vai falar sobre isso, mas, de qualquer maneira, é bastante importante ter isso em consideração. É um tema que tem alguma complexidade, a gente, ao longo desse webinar, a gente tentou simplificar. A gente vai tentar explicar, né, as principais variáveis envolvidas no processo decisório, uma pessoa que está se estruturando lá fora, para proteger os seus herdeiros, face, inclusive, às mudanças que estão surgindo como resultado da reforma tributária que está sendo discutida no Congresso, que o Eric vai falar um pouco mais sobre isso. Tá? Isso vai ter algum impacto, principalmente fiscal, no Brasil, e que a gente precisa estar acompanhando e atento. Eric, a gente vai falar um pouco aqui sobre a gente, vai falar sobre impostos, tá? Sobre heranças, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto offshore. Tem algumas novidades acontecendo aí. Depois, o processo sucessório, né? Como é que ele funciona e quais são as principais ferramentas de facilitação sucessória e como é que, eventualmente, a reforma tributária e outras iniciativas legislativas poderão impactar essas ferramentas. Os custos de sucessão em função dessas ferramentas, né? Cada ferramenta ela pode trazer um custo diferente, e depois a gente vai falar um pouco de como podemos ajudar, né? Agora, vocês podem, em princípio, isso aqui é um webinar, a gente vai tentar tornar isso aqui relativamente interativo, tá? Ou seja, a gente está aberto a responder perguntas ao longo do webinar. Provavelmente a gente não conseguirá responder todas, mas basicamente a estrutura enquanto um fala, o outro vai tentando responder aquelas perguntas que são mais, ou seja, menos complexas, né? E depois as mais complexas a gente pode entrar em contato e a gente conversa para discutir melhor. Bom, para quem não nos conhece, nossa história começou lá atrás, com a fundação do Grupo Tivoli. A Shield é uma empresa do Grupo Tivoli. Inicialmente, a gente se estruturou como uma empresa de investimentos em ativos imobiliários no exterior, uma estratégia bastante inovadora para a época e ainda hoje, que é a formação de carteiras de ativos imobiliários com geração de renda em dólar
para investidores brasileiros. Na época que a gente fundou a empresa, a gente entendeu que sem um apoio na parte tributária, muitos investidores... E, na época, a questão da internacionalização ainda não estava tão abrangente como ela está ficando, né? Então, poucas pessoas ainda tinham essa estratégia de diversificação de portfólio e ainda havia poucos prestadores de serviço qualificados para apoiar os clientes nesse trabalho fiscal e de planejamento, estruturação internacional. Então, a gente criou uma pequena unidade de suporte que, mais tarde, se transformou numa unidade independente do grupo, que é a Shield Internacional, sendo que, mais recentemente, a gente criou e abriu uma empresa nos Estados Unidos, parte do grupo também, que é especializada em impostos e preparação de tax returns nos Estados Unidos para investidores internacionais. Okay. Bom, nós somos extremamente nichados, tá? Como uma empresa de consultoria tributária. O nosso foco é o nosso dia a dia, já há 10 anos, em planejar estruturas internacionais para investidores no exterior e ajudar esses clientes, os nossos clientes, a gerir o seu patrimônio internacional sem se preocupar, deixando com a gente todas as preocupações relativas a impostos globais, questões relacionadas com sucessão. Então, nós somos uma empresa de consultoria tributária, mas nichada especializada em investidores que têm ativos no exterior. Ok? Bom, a gente hoje já é referência técnica. A gente, quando começou, ainda tinha poucas empresas atuando nesse nicho de mercado. Hoje a gente sempre entrou, a gente sempre atuou com uma estratégia de conteúdo, de divulgação, vamos dizer, dos nossos skills por conteúdo relevante. Então, a gente tem vários e-books, vários livros, tem um blog. Vocês entrando no nosso site têm acesso a esse material. Mais recentemente, este webinar aqui já foi objeto e está sendo objeto da criação de um e-book, que é um guia especificamente focado em proteção patrimonial no exterior. Esse guia deverá estar sendo lançado início da semana que vem. Já várias pessoas fizeram uma pré-inscrição para receber esse livro. Ele é bastante completo e ele complementa o que a gente vai estar falando hoje. A gente vai estar falando, não consegue entrar em tanto detalhe, né? A gente vai estar dando uma pincelada. Quem quiser se aprofundar, eu recomendo depois que tenha. Ele é de graça, não tem custo, é só se inscrever lá e receber e fazer o download a partir de semana que vem. Okay? Para quem tem interesse em acompanhar mais de perto o que está acontecendo em relação à tramitação da MP 1171, que basicamente tem um impacto de instituir a tributação sobre investimentos no exterior feitos via empresas no exterior. Esse é um dos principais impactos, tem outros. Essa medida ela está rodando na Câmara e a gente está acompanhando muito de perto, a gente tem parcerias na própria Câmara e todas as informações novas que estão saindo, a gente está divulgando através desse canal. Quem quiser se inscrever, é só tirar uma foto aí desse QR Code. Esse canal está evoluindo, tá? Ele deixou de se focar somente na MP 1171, então ela está tocando em outros temas relevantes para investidores fiscais e jurídicos e legislativos relevantes para investidores internacionais, inclusive a reforma tributária. Tá? Então, ele é um canal que está crescendo. Bom, em termos de os sócios da Shield, todos nós, né, todos os sócios são ex-sócios de Big Four, das grandes empresas internacionais com uma experiência extensiva nessa parte tributária.
Eu fui CEO da KPMG, Deloitte, em vários países. No passado, a Patrícia foi durante mais de 30 anos, né? A Patrícia pode até falar aí um pouco rapidamente sobre a tua experiência prévia. Praticamente meu currículo é parecido com o do Pedro. Passei pela Arthur Andersen, fiquei um bom tempo na Arthur Andersen, depois o legado Deloitte, e da Deloitte passei para a KPMG, onde na minha carreira atingi como líder da área de Global Mobility Services, que é focado a pessoa física, grandes fortunas, no Brasil. E agora aqui acompanhando essa equipe maravilhosa, que tem orgulho de estar com todos vocês, com esse currículo de todos, enfim, não tenho o que falar, dispensa qualquer comentário. Obrigado, Patrícia. O Mark, que não está aqui hoje nesse seminário, mas é o nosso sócio da Activity US, então ele tem a responsabilidade por toda essa parte aí de tax returns, tributação relativa a Estados Unidos. Ok, avançando aqui, Eric. Bom, então a gente tem basicamente essas três áreas, né? Essas três grandes áreas de serviço. Tem a parte de planejamento, que é quando a pessoa quer se estruturar internacionalmente e precisa fazer um planejamento, ou ela já tem patrimônio lá fora, já está estruturada, mas às vezes a estrutura não atende a demanda atual do investidor, ou ela está mal desenhada. Então, basicamente, a gente apoia em toda essa parte de planejamento internacional. A gestão fiscal é o trabalho dia a dia. O cliente tem, muitas vezes, que refletir seus movimentos, investimentos internacionais, distribuição de dividendos, rendimentos, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Tem toda a questão documental que precisa ser gerida, tem toda a questão de preocupação à medida que a vida do cliente vai evoluindo, com a sucessão, para ter a certeza que está tudo bem protegido. Então, a gente tem uma equipe que gere essa parte do cliente para ele ficar mais descansado em relação à sua proteção patrimonial. E a Shield US, como a gente falou, que basicamente é focada na parte de tax US, tá? E preparação de tax returns. Ok? Avançando aqui. Bom, passando aqui a bola agora para o Eric, que vai discorrer aqui sobre o tema. A gente vai falar, então, agora, vai entrar aqui no tema de impostos sobre heranças. Lembrando aqui que a gente está aqui, tem um canal aqui no KOA, aqui embaixo, vocês podem fazer perguntas e à medida que o Eric fala, ou a Patrícia fala, eu, dentro da medida do possível, vou tentando responder e vice-versa. Tá? Ok? Eric, está contigo. Se apresenta antes. Está no mudo. Está no mudo. Está no mudo, Eric. Perdão. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiramente, aqui, um prazer aqui estar falando com vocês, participando de mais um webinar aqui da Shield. Pedro já fez uma breve introdução sobre mim, mas eu sou advogado, tenho experiência na parte de tributação de ativos internacionais, especificamente também para pessoas físicas na área de wealth planning. Como ele já deu um briefing aqui inicial, a gente vai falar aqui sobre impostos sobre heranças, sobre a perspectiva de três jurisdições. Primeiramente, os Estados Unidos, Brasil e depois offshore. Então, a gente vai falar sobre desses impostos, sobre a ótica dessas três jurisdições, começando primeiramente aqui pelos Estados Unidos. Nesse primeiro quadro, a gente tem uma pessoa física que investe em participações societárias, em imóveis ou ativos financeiros nos Estados Unidos, diretamente sem uma empresa offshore. Nos Estados Unidos, a pessoa física que investe diretamente, sem nenhum veículo offshore, ele está sujeito à incidência do que se chama lá do State Tax. O que é o State Tax? O State Tax é como se fosse um ITCMD aqui no Brasil, acho que muitos estão familiarizados com o termo, só que, diferente do Brasil, para não residentes nos Estados Unidos, a gente tem um State Tax que vai de 18% a 40%, são alíquotas progressivas, a depender do patrimônio. A gente costuma aqui bater um pouco na tecla, né, que a incidência do imposto de herança nos Estados Unidos é quase confiscatória. Cada 2 a 3 gerações que você venha a ter uma sucessão, seu patrimônio quase que volta integralmente para o fisco americano. Por isso que é tão importante você ter uma estratégia
de fiscal e também sucessória para investir diretamente nos Estados Unidos, né? Que é o mercado financeiro, imobiliário mais consolidado e amadurecido do mundo. Pessoal, aqui um ponto importante que as pessoas muitas vezes não atentam é o seguinte: você está investindo via pessoa física em ações da Apple nos Estados Unidos, por exemplo, tá? No portfólio de empresas americanas está sujeito a esse imposto de herança, não é só imóveis, tá? Qualquer ativo cuja, sei lá, holding, sede, seja nos Estados Unidos, automaticamente ela entra no cálculo desse imposto de herança, que, de fato, dependendo do valor do patrimônio, pode chegar a 40% de imposto. Exato. Passando agora, como a gente começou aqui fazendo um briefing inicial sobre o imposto de herança nos Estados Unidos, a gente traz um comparativo aqui com o Brasil. No Brasil, a incidência do imposto de sucessão, que é o ITCMD, ele incide nas alíquotas de até 8%. Por que até 8%? Aqui o ITCMD é um imposto estadual, não é um imposto federal como é nos Estados Unidos. Então, ele varia as alíquotas a depender do estado, podendo chegar até 8%. Para São Paulo, por exemplo, aqui com a grande maioria aqui dos nossos clientes, é a alíquota fixa de 4%. A gente colocamos um bullet aqui que é muito importante a gente destacar, que não existe a possibilidade de compensação do imposto entre os dois países. Por que é tão importante esse bullet? Porque o nosso acordo de reciprocidade com os Estados Unidos, ele prevê a compensação dos impostos a nível federal. Como eu destaquei anteriormente, no Brasil, o ITCMD é um imposto estadual. Não existe a possibilidade de compensar um imposto estadual com o imposto federal. O imposto de renda, por exemplo, é um imposto compensável. O ITCMD não. E um segundo bullet é a questão do, até o momento, não incide o ITCMD para os ativos no exterior. Existe uma necessidade de uma lei complementar que a gente vai tratar um pouco mais adiante, que precisa regular a incidência desses impostos sobre os ativos internacionais. A reforma tributária ela já traz algumas novidades sobre o tema, teremos aqui um slide específico, mas no momento a situação é essa: se o mundo parasse hoje, não incide o ITCMD para qualquer ativo internacional, no caso de pessoa física, que faleça com, como o Pedro disse, as ações da Apple. Sobre uma terceira jurisdição agora, como eu disse, vamos analisar as três pernas. A primeira já fizemos, que foi os Estados Unidos, a segunda, Brasil, e agora a terceira, que muitas vezes é BVI, que BVI é como é comumente chamadas empresas abertas nas Ilhas Virgens Britânicas. Na grande parte das jurisdições de tributação favorecida, como é chamado entre os paraísos fiscais, não há incidência do imposto de herança. BVI, como a gente colocou aqui, é 0%. Ou seja, você não tem incidência na jurisdição de BVI sobre qualquer sucessão, qualquer de ativos, se você tiver uma empresa, próprios ativos financeiros ou imóveis, não há a incidência do imposto de herança. Passando o slide agora, vamos falar aqui sobre a reforma tributária. Reforma tributária que a gente tem acompanhado aqui bem de perto. Acompanhamos aí a PEC 45 de 2019, desde 2019, quando ela foi inicialmente editada, e lendo o texto, a gente aqui sempre atento às novidades dos impostos sobre o patrimônio, lendo o texto, como foi amplamente divulgado na mídia, nós temos a seguinte divulgação, né, os links. Vai ser a reforma dos tributos sobre o consumo, ICMS, ISS, IPI. Só que lendo o texto aqui, nós percebemos que existe alguns tributos sobre o patrimônio que serão modificados. Como eu disse, no cenário atual não há incidência de ITCMD em caso de sucessão de pessoa física com bens no exterior, porque não existe uma lei complementar em específico ainda. Constituição Federal de 1988, estamos em 2023. Há 35 anos o Congresso Nacional não editou uma lei complementar sobre o tema. Só que aí o que foi que aconteceu agora com a reforma tributária? Ok, não existe essa lei complementar sobre o tema, vou instituir aqui uma regra transitória na reforma tributária para que se incida o ITCMD agora para os ativos internacionais e especificamente no estado onde o falecido era domiciliado. Ou seja, você, pessoa física, domiciliada em São Paulo, com ações da Apple, vai ter incidência do ITCMD aos 4% sobre o valor de mercado dessas ações da Apple. Inclusive, Eric, né, a PEC, ela estabelece que deverá haver uma tributação progressiva, né, na qual quem recebe mais vai pagar mais,
que a alíquota, então, está limitada a 8%. Então, nós temos vários pontinhos aí de TCMD, que, na verdade, nessa PEC, a gente acha que o assunto TCMD é pequeno, mas não, dentro dele pode ter bastante efeito, né? E uma dessa é a tributação, no caso de sucessão, né, de imposto sobre herança, e, inclusive, a mudança da tabela para progressiva, onde hoje, em alguns estados, é progressiva, no São Paulo é fixa, tornar isso progressiva para todos, né? Limitando a 8%. Né? Se fosse maior do que essa alíquota, deveria existir, inclusive, uma lei complementar para isso, mas essa PEC, ela limita, então, esses 8% progressiva para todos os estados. Exato. A lógica aqui, pessoal, eu sempre procuro dar uma explicação lógica sobre o tema, é que quem pode mais, pagará mais. Essa é a questão da progressividade das alíquotas. Ou seja, se eu tenho um patrimônio aqui, para fins hipotéticos, de 100 mil dólares, eu pago um valor X. Se eu tenho um patrimônio de 400 mil dólares, eu vou pagar um valor de 4X. Então, a lógica do legislador é ter a capacidade contributiva aqui privilegiada. Exato. Um ponto aqui sobre análise política de como está essa questão da PEC. A gente agora está indo para a última semana do recesso parlamentar. A gente sempre sabe que os temas eles avançam nos bastidores, mas na próxima semana, a partir de segunda-feira, teremos os avanços formais nas matérias legislativas no Congresso. O próximo passo aqui da reforma tributária é uma designação do relator, certo? Está no Senado Federal agora, foi aprovado na Câmara, foi para o Senado. No Senado ele será designado um relator que passará pelas comissões, seguirá todo o processo legislativo no Senado, que é passar pela Comissão de Justiça e uma comissão especial, até que se chegue ao texto final no plenário, com as alíquotas definidas, com todos os pontos esclarecidos. Mas temos um cenário. Vamos ver se até meados de novembro isso já está aí na ativa. Exato. E manteremos claramente todos informados sobre o tema. Exato. Então, como a gente falou, nos Estados Unidos incide o state tax, né, nas alíquotas de até 40%, e aqui a gente traz para todos os nossos clientes, certo, as estratégias para que a gente possa eliminar, de fato, o state tax nas alíquotas de até 18% a 40%. Então, o que acontece? Qual a melhor estratégia utilizada, que a gente utiliza aqui internamente na Shield e traz como alternativa para todos os nossos clientes? Como a gente pode ver no quadro da esquerda, a gente tem uma pessoa física brasileira, investindo diretamente na Apple, nos Estados Unidos. Como a gente demonstrou anteriormente, se você em si investe dessa forma, vai incidir o state tax de 18% a 40%. O que a gente faz, então, para poder evitar esses 18% a 40%? A gente constitui uma empresa offshore, como eu disse, muitas vezes em BVI, que são as Ilhas Virgens Britânicas, para que ela invista na Apple. Como nós mostramos, em BVI não tem imposto sobre herança, e o que de fato irá suceder para você são as participações societárias em BVI, e não os ativos nos Estados Unidos propriamente ditos. Então, é aquele caso, a empresa em si ela não morre, ela vai sucedendo para novos sócios, à medida em que forem de fato falecendo, e elimina-se esse risco fiscal de 18% a 40%. É uma estratégia muito utilizada, uma estratégia aqui que a gente já fez centenas de estruturações e muito válida. Desculpa, só que adicionando, porque quando a gente fala BVI, é como um exemplo, porque a gente tem Ilhas Caimãs, tem Bahamas, são vários países que são paraísos fiscais. É que o BVI é o mais utilizado entre todos os paraísos fiscais, até em termos de facilitação, enfim, nós estamos aqui enfatizando, mas existe aí outros países que se enquadram. Exato. Desculpa interromper. Nada. Então, essa daqui é uma estratégia fiscal, não é uma estratégia sucessória. Como eu disse, a gente sempre olha aqui sobre inúmeros vértices, sendo o vértice fiscal aqui privilegiado, mas também a questão sucessória. Constituir uma empresa offshore, ela é planejamento meio e não fim para que você deixe o patrimônio organizado para todos os seus herdeiros. E é muito importante que a gente crie estratégias de facilitação. Por que essas estratégias de facilitação elas são tão importantes? Aqui a gente tem um frame de como é que se dá a sucessão se você não tiver nenhuma estratégia de facilitação que será abarcada aqui à frente, comentado,
mas aqui a gente tem um processo sucessório que ele, além de ser demorado, ele pode demorar muito, ele pode ser muito custoso, ele pode custar, muitas vezes, a partir de US$ 10.000, podendo chegar muito mais. E a gente tem um super gargalo aqui, que é o inventário no Brasil. Muitos de nós aqui já temos conhecimento de casos de inventários que já foram abertos, de parentes, enfim, de cônjuges que foram abertos no Brasil, e todos nós sabemos o quanto tempo demora para que esse inventário seja finalizado. Então, fora a quantidade de atores envolvidos nesse processo sucessório. Por que é tão importante, então, definir uma estratégia de facilitação? Por 3 pontos. O processo é mais barato, é mais rápido e não tem burocracia. Como a gente pode ver, a estratégia de facilitação, ela meio que elimina o gargalo do inventário no Brasil e passa do fato gerador, que é a sucessão, até a transferência dos ativos. Então, a maioria desses atores do processo sucessório, eles são eliminados, não tendo os custos a partir de US$ 10.000, são custos com advogados, custos com judiciais, de abertura de inventário em uma outra jurisdição, enfim, essa burocracia toda, ela é eliminada. Só que um ponto aqui que a gente sempre tem que deixar claro, a estratégia de facilitação não é a estratégia fiscal que nós comentamos anteriormente. A estratégia de facilitação, ela elimina a abertura do inventário. Você não precisa abrir o inventário. Não é que você não tem que pagar imposto. É muito importante eliminar essa falsa crença. A estratégia é para eliminar o inventário no exterior. Você não tem que pagar advogado no exterior, não tem que pagar custas judiciais, nada nesse sentido. E por conta disso, aqui a gente traz os mecanismos de facilitação sucessória utilizados para as empresas offshore, que são mais comuns. A gente elencou aqui 5 que a gente costuma encarar aqui internamente da Shield, não sendo uma lista exaustiva, não é taxativa. Aqui a gente trouxe 5 exemplos, que são 5 exemplos mais comuns que nossos clientes utilizam, que nós temos conhecimento aqui. Como eu disse, a gente dividirá aqui os mecanismos de facilitação sucessória para offshore em 5 blocos, começando pelo joint tenancy, passando pelo trust. Eric, Oi. só um minuto, rapidinho. Tem aqui algumas pessoas fazendo perguntas e algumas levantando a mão. Só orientando aqui que a gente vai ter um tempinho no final para responder algumas perguntas. Tá? Então, a gente está anotando, o ideal seria fazer essas perguntas aqui no Q&A, algumas a gente já está respondendo, e no final a gente vai selecionar outras, e aquelas que a gente não conseguir, ou porque a gente não tem os elementos para responder agora, ou porque não vai dar tempo, dependendo do número de perguntas, a gente depois entra em contato para conversar melhor sobre esse tema. Ótimo. Okay. Então, como estava dizendo, aqui a gente vai trabalhar sobre esses 5 pontos principais, essas 5 ferramentas que nós mais utilizamos e temos conhecimento aqui internamente. Começando pelo joint tenancy. O que é um joint tenancy? O joint tenancy, ela talvez seja uma das ferramentas mais utilizadas, certo? Para todas as empresas offshore, e ela funciona como se fosse um jogo de resta 1. Pensemos mais de um sócio, muitas vezes 2, 3, 4, 5 sócios, sendo que todos os sócios dessa empresa offshore, eles detêm 100% da offshore. É um mecanismo que ele é um pouco incomum aqui no Brasil, porque nossa fonte do direito principal é uma fonte do direito que é diferente dos países de jurisdição favorecida, que são os países que a gente constitui offshore. Ela, como eu disse, ela funciona como um jogo de resta 1, à medida que um sócio, pessoa física, for falecendo, o outro sócio ele já terá 100%. Pensemos aqui numa forma de um bolo, todos são donos do bolo ao mesmo tempo. E à medida que uma pessoa for falecendo, o outro já terá os 100% remanescentes. Para fins operacionais, a gente traz aqui que o joint tenancy é muito importante destacar por que ele é tão comum. Ele é tão comum porque ele não tem um custo de constituição, ele não tem uma anuidade, que de fato é a manutenção atual. A transferência é quase que automática, em 10 dias. A gente tem conhecimento aqui de clientes, infelizmente, vieram a faltar aqui internamente da Shield. E em 10 dias, o patrimônio já estava com os outros tenants sobreviventes. Então, e a gente tem um custo, que é um custo muito baixo, que somente pós-falecimento, que é o de $675 aproximadamente, que é somente para alterar o contrato social da sua offshore. Para informar, os documentos societários não
não pertence mais àquele sócio pessoa física que veio a faltar. Um ponto muito importante, como nós comentamos, o Pedro disse aqui inicialmente, ele não é regulamentado no Brasil, não tivemos ainda manifestação de CARF, que é o órgão tributário administrativo, não tivemos manifestação da Justiça, ou legislação sobre o tema. Por isso que é um pouco de uma penumbra aqui de entendimento dos órgãos estatais de como isso será encarado. Passando do joint tenancy aqui, nós vamos para o trust. O trust talvez ele seja as pessoas estejam um pouco mais familiarizadas porque muitas vezes ele chama essa atenção na mídia para o trust. O trust ele é uma estrutura fiduciária que é administrada por um terceiro. Esse terceiro é um trustee, que é a pessoa que vai administrar aquele trust a partir de uma transmissão de propriedade pelo criador do trust. O criador do trust se chama settlor, com a finalidade que esse trustee, essa terceira pessoa, entre aspas, que não faz parte daquela relação, administre aquele patrimônio em prol de um terceiro. Esse terceiro será o beneficiário, pessoa pelo qual o settlor quer que se transmita o patrimônio. Trust é muito utilizado nos Estados Unidos, talvez seja a forma mais comum de planejamento sucessório para os residentes fiscais nos Estados Unidos. Ele é muito utilizado também para aqueles que queiram deixar múltiplas gerações familiares planejadas. Por exemplo, a gente tem um caso aqui hipotético de um avô que já quer deixar até os seus netos o seu patrimônio dividido com as cotas partes, quanto cada um vai receber. Ele fala isso tudo para o trustee, dá os seus desejos para o trustee, e o trustee ele vai administrar esse bem caso ele venha a faltar. É muito utilizado nesses casos específicos. Qual a grande questão do trust, operacionalmente falando? Ele tem um alto custo de constituição, ele tem um alto custo de manutenção, a anuidade, porque você tem que pagar um trustee ali anualmente para que ele administre aquele seu patrimônio. O tempo previsto para a transmissão do patrimônio ele sempre vai depender dos desejos do settlor, ou seja, o settlor que vai dizer quando ele quer que se transmita o patrimônio para os herdeiros. Os custos pós-falecimento, muitas vezes também seria somente alteração do contrato social, parecido com o joint tenancy. Contrato social aqui, a gente fala em termos mais corriqueiros. Eventualmente não são esses os nomes, a gente traça um paralelo aqui com o Brasil. E tem um ponto aqui muito importante que é a regulamentação do Brasil. Está em andamento. Talvez desses mecanismos de facilitação sucessória no exterior, talvez seja o que esteja mais avançado. A gente já tem um PLP em específico, que é um projeto de lei complementar que regula o trust. A própria MP 171 ela já trouxe novidades de entendimento para o trust e a gente está avançando nesse quesito. Talvez aí nos próximos anos a gente tenha uma grande probabilidade de ter uma legislação sobre o tema. Enfim, é um tema muito importante. Aproveitando, Eric, então, falar se aprofundar sobre trust ainda, olhando assim, para o lado Brasil, né, de legislação, enfim, ainda não temos assim uma visão completa do que será e como o fisco está vendo isso. A gente sabe que com a MP o fisco já está entendendo que essa é uma estrutura, inclusive muito usada, e que vai ter que existir uma legislação sobre o assunto, né? Uhum. Por enquanto fica tudo nebuloso, cada um acha que tem que fazer de um jeito, uma interpretação, né? Então, eu acho que agora, inclusive, vai ser um ambiente até muito mais seguro. Exato. E complementando, por isso que é importante cada abertura ou então análise de uma estrutura, ter sempre alguém com conhecimento no assunto para melhor estrutura caber na medida de cada um, da necessidade de cada um, né? Às vezes você tem uma família que tem muitos filhos ou não tem nenhum, então para cada tipo de estrutura, né, nós nos preocupamos com isso, né, em estudar cada caso, porque a mesma aplicação, né, de uma ferramenta para com certeza não vai ser a mesma para outro, né? Então você sempre tem que se analisar um todo. Então, às vezes, o joint tenancy é bom para um, o trust é bom para outro. Então, cada momento vai ter a sua aplicabilidade, né? Então, por isso que é sempre importante ter ao lado alguém que vai visionar isso desde o começo até o fim. Não somente tendo a utilização dessas ferramentas, né? Para que você não sejam menos custosas, né? E até no final da tributação. Então, é de ponta a ponta, né? Você está olhando ali a questão da ferramenta sucessória,
o que vai acontecer ali com seus entes, né, na falta de um, para se chegar, então, à obtenção da tributação. Então, é um conjunto, né, de situações que eu diria para vocês que são individuais, cada um tem que ser analisado com seu devido histórico. Correto, Paty. Excelente contribuição. Passando agora aqui para o Share Trust, ele partilha de quase tudo que eu disse inicialmente sobre o Trust. Só que o que é o Share Trust? O Share Trust, como eu disse, o Trust é para inúmeras gerações familiares, múltiplas gerações familiares de planejamento. O Share Trust é como se fosse um Trust extremamente resumido. É um Trust de uma única vontade, cuja única função é transmitir as participações societárias, os bens, para o seu descendente, o beneficiário que você queira indicar naquele Share Trust. Ou seja, ele é uma forma de planejamento de uma única geração. Ele não serve para que um trustee administre a partir de cláusulas estritamente peculiares, de acordo com seu desejo, múltiplas gerações, nada do tipo. É um contrato, que é um apêndice à sua estrutura no exterior, que ele vai deixar de existir a partir do momento em que você vier a faltar. Ou seja, ele só precisa e só pode transmitir a participação societária sobre uma única vez para uma única geração familiar. Por conta disso, temos um custo de constituição que é um custo menor, mais ou menos $2.700. Muitas vezes ele pode ser alterado para cima ou para baixo, depende do prestador e do agente de registro. A gente tem uma manutenção anual aqui de $2.000, muitas vezes também depende do agente de registro, pessoas que estamos contratando. E, como eu falei, tem um tempo previsto para a transmissão do patrimônio de 30 dias. É um mecanismo considerável rapidamente. Transfere o patrimônio de uma forma quase que automática também. Não tão rápido quanto o Joint Tenancy, mas muito rápido se a gente for comparar com a sucessão no Brasil, ou caso você não tenha um mecanismo desse de facilitação. Também, como eu disse, ele não está regulamentado no Brasil, a gente não tem manifestação do fisco, a gente não tem legislação sobre o tema, ainda é uma penumbra como o fisco brasileiro interpreta esse mecanismo de facilitação. Passando agora para o quarto mecanismo que eu trouxe aqui, a gente tem um testamento no exterior. Testamento é muito provável que uma grande parte aqui dos nossos ouvintes eles já estejam de fato familiarizados com o testamento no exterior. O testamento no exterior é idêntico ao testamento no Brasil. Documento que contém as vontades de uma pessoa em relação à distribuição de seus bens após a sua morte. Aqui a gente tem um custo de constituição, via de regra, gravita ali em torno do valor de $2.000. Caso não seja um testamento muito complexo, ele envolve advogados no exterior, você tem que pedir para um advogado na jurisdição, muitas vezes em BVI, para elaborar esse documento para você. Ele não possui um custo de manutenção anual, embora é muito recomendado que você reveja seu testamento em tempos em tempos. Muito semelhante ao Brasil. Então, de 5 em 5 anos, você rever seu testamento, garantir que ele ainda está de acordo com as suas vontades. Então, é algo aí que a gente sempre recomenda. Aqui a gente tem um tempo previsto para a transmissão de patrimônio de 4 meses. Por que 4 meses? Muito importante destacar que o testamento, como as outras ferramentas, ele não evita a abertura de inventário em BVI. Então, se a gente voltar lá para o começo dos slides, que é da apresentação aqui técnica, a gente percebeu que a gente tem atores no processo de sucessão. Então, a gente tem um custo, teremos custo com advogado, teremos custos com a jurisdição de BVI, então a gente tem um tempo previsto de 4 meses. É importante aqui destacar que os juízes, entre aspas, de BVI são diferentes dos juízes do Brasil. Então, quando a gente abre uma sucessão lá, é muito diferente de uma sucessão do Brasil. A jurisdição de BVI ela tem uma única função em caso de testamento, que é transmitir o patrimônio de acordo com o que está previsto ali. BVI não tem meação, 50%, cálculo, não pode violar os 25% de um herdeiro necessário. Enfim, uma discussão um pouco mais técnica aqui, mas BVI ela só serve para garantir que a sua vontade do testamento ela seja cumprida. E um ponto aqui que é muito importante, que é regulamentado no Brasil, ou seja, a gente não tem aqui uma eventual surpresa de como a Receita Federal, que muitos de nós estamos acostumados a lidar,
vai encarar esse mecanismo. É um testamento no exterior, existe uma correlação com esse documento no Brasil e pode evitar aí eliminar eventuais surpresas quanto a entendimento de Receita Federal. Só para dar um lembretinho aqui, só um lembrete. Nós temos aqui em todas as telas, se vocês perceberem, um QR Code para falar com os nossos assessores. Então, fiquem à vontade de todos aí acessarem e que assim que a gente tiver disponibilidade, enfim, nós entraremos em contato. Mas é muito interessante, por favor, colaborem para poder fazer, então, as questões que vocês precisam, enfim, esse QR Code está em todas as apresentações. Exato. Todas as telas vai estar apresentado. Passando aqui para a última ferramenta de facilitação, aqui a gente tem a Golden Share. Golden Share é uma ferramenta que muitas vezes ela custa um caro, ela não é tão regulamentada, ela é incerta até para jurisdições offshore, então a gente acaba meio que não trabalhando tanto com ela, embora seja importante mencionar para fins de conhecimento técnico da nossa base. O que é a Golden Share, certo? Golden Share é como se, fazendo um paralelo com o Brasil, muitos empresários aqui eles vão conseguir conceber a ideia, é como se emitissem classes de ações com diferentes direitos. Emite-se classes de ações com direitos políticos e econômicos sobre offshore e emite classes de ações sem esses direitos políticos e econômicos. No momento de falecimento dessa pessoa que tem os direitos políticos e econômicos, as pessoas que não têm passam a ser detentoras automaticamente dessas ações. Então é meio que você coloca ali um sócio on-hold naquela estrutura para que ele detenha os direitos políticos e econômicos a partir do falecimento do sócio pessoa física, o investidor majoritário ali daquela estrutura, quem de fato constitui uma estrutura. A gente tem um custo de constituição que é um custo que a gente considera caro, que é um custo de mais ou menos $6.000. Não temos um custo de manutenção anual, o tempo previsto também é quase automático, tem um custo aí pós-falecimento de aproximadamente $200 e não é regulamentado no Brasil. É importante destacar que é um mecanismo bem comum da transmissão dos ativos e a gente não sabe tão bem como a própria jurisdição de BVI ou das Ilhas Cayman, Panamá, Bahamas, enfim, as jurisdições offshore, elas encaram essa ferramenta de facilitação. Agora a gente vai aqui partir, sempre busco aqui fechar o entendimento aqui com uma tabela comparativa aqui sobre o tema. Então a gente vai dar aqui um overview geral. Que, como a gente pode perceber, o Joint Tenancy, ele provavelmente, para alguns casos, é a ferramenta mais indicada para os investidores aqui do Brasil que tenham uma estrutura offshore. A gente sempre tem que estar atento à constituição de Joint Tenancy para muitas vezes a gente não colocarmos descendentes, filhos, enfim. É uma ferramenta que ela é muito utilizada para cônjuges, ou seja, marido e mulher, que são casados em regime de comunhão parcial ou comunhão universal de bens. Porque aí você evita a discussão da meação, da quantidade de bens, da partilha, enfim. Então, é mais fácil defender qual cota-parte cabe a cada herdeiro. Até o próprio regime de casamento, né, Eric? Exatamente, Paty. Ele é muito utilizado, então muitas vezes a gente não tem custo de constituição, de manutenção, não tem o custo pós-falecimento, é um custo mínimo, a transmissão é quase automática, então é uma ferramenta de facilitação muito utilizada. O Trust, com o Shared Trust, a gente pode dar uma olhada aqui, a gente vê que o Trust ele é indicado para as pessoas que queiram planejar até múltiplas gerações familiares, e que tem um patrimônio considerável alto, são chamados ultra high net worth. Então, aqueles que têm um patrimônio bem alto, que aquele custo de constituição não irá pesar, sempre variando, certo? De acordo com o perfil dos nossos clientes, dos nossos investidores. Por isso que é tão importante a gente acompanhar isso. Então, o Trust ele vale a pena quando você ter um alto valor no exterior e você já quer deixar planejado para longas gerações. Então, aquele caso, eu quero deixar isso aqui organizado até meus bisnetos. Pronto, então a gente constitui um trust com alto valor que esse custo de anuidade de constituição ele não vai deteriorando o seu patrimônio. Eu acho que tem outra aplicação aqui importante no trust, além dessa, né? O trust é um instrumento mais robusto, mas para também você direcionar o seu patrimônio após
falecimento, né, de acordo com os seus desejos específicos, tendo em atenção o seguinte, para não residentes no Brasil, principalmente vivendo sob leis anglo-saxônicas, você pode fazer o que você quiser com o seu patrimônio. Então, se você quiser, inclusive, deserdar alguém ou dar uma parte maior do seu patrimônio para um do que para outro, se lá fora tudo é aberto. Então, o trust ele define exatamente até as condições. Você quer deixar uma parte do seu patrimônio que só pode ser vendida na terceira geração, na próxima geração tem que ficar gerando rendimento, não pode ser vendido. Então, você pode fazer qualquer coisa no trust. Por isso é que ele pode assumir uma complexidade muito grande, quanto maior a complexidade, maior o custo. Principalmente são custos de advogados, né, que são bem caros. Então, agora, tendo em atenção o seguinte, que o residente no Brasil, eles estão sempre sujeitos às questões, às limitações, né, impostas pela própria legislação brasileira em relação aos limites, né? A ameação, o que você pode passar. Então, aqui, se você tiver uma ferramenta de trust que não esteja reconciliada com as leis brasileiras, isso poderá ser questionado pelos seus herdeiros aqui no Brasil, na Justiça, e a Justiça ela irá, muito provavelmente, dar ganho de causa a quem questionou. E aí o Éric até pode dar aqui alguns. Né? Então, esse é um exemplo, né? Mas o trust é uma ferramenta bem poderosa, sempre tem que ter atenção, tem que reconciliar sempre com um advogado que conheça bem as leis do Brasil também. Exato. E um ponto aqui importante ainda também, né, Pedro, que a gente vai ter aí nos próximos anos uma legislação específica sobre o trust. Ou seja, vai dar segurança jurídica para aqueles que tenham trust. Não teremos surpresas da Receita, dos órgãos judiciais sobre como será encarado. A própria MP, né, que a gente comentou, já fez vistas a isso. Exatamente, Paty. E aqui outro ponto que eu também queria acrescentar é o seguinte, claro que a gente está tentando fazer aqui um sumário, né, de um tema extremamente complexo, mas as ferramentas e a estrutura internacional mais adequada para cada investidor depende da sua situação específica. Então, e esse é o trabalho que a gente faz, né? Então, basicamente, vocês, quem tem um patrimônio menor e tal, não precisa, eventualmente vai tentar uma coisa mais simples, né? Uma joint tenancy, o risco é menor e tal. À medida que o patrimônio vai aumentando, aumenta a complexidade. E então, o nosso trabalho é justamente ajudar os clientes a se estruturarem da forma mais adequada à sua situação e ao seu perfil específico. Não existe uma resposta certa. Existem, inclusive, questões relacionadas com perfil de risco, né? Tem determinados investidores que aceitam um risco um pouco maior do que outros, são muito mais conservadores. Tudo isso a gente leva em consideração. A idade do investidor, quantos filhos tem, se já casou várias vezes, tudo isso tem implicações na maneira como e nas ferramentas que vão ser utilizadas, inclusive nas jurisdições que a gente vai recomendar para estruturar, eventualmente, a sua offshore. A gente fala muito em BVI e Cayman, mas muitas vezes não são as jurisdições mais adequadas, dependendo do perfil do cliente. Exatamente. Okay. Como o Pedro disse, não existe receita de bolo para sucessão, né? Então, sempre analisar aí cada caso é um caso. Exatamente. Outro ponto que eu também queria só trazer aqui, desculpa, Eric, rapidinho, é o seguinte, que isso aqui é tão importante, como a gente está aqui no dia a dia, a gente tem centenas de clientes, né? E óbvio, infelizmente, a gente já teve vários clientes que faleceram, alguns, e o fato deles terem uma ferramenta sucessória bem estruturada fez uma diferença muito grande para os herdeiros, porque não é só a questão da ferramenta em si. Você imagina, você tem contas bancárias embaixo das suas empresas internacionais que precisam passar para a mão dos herdeiros. Você tem a questão de controle sobre as empresas que precisam tomar. Esse processo, com uma ferramenta sucessória, com um bom suporte, isso realmente você pode levar 10 dias. No nosso caso em que a gente foi muito rápido,
porque as ferramentas estavam bem estruturadas. A gente teve, inclusive, situações que os herdeiros nem sabiam que esse patrimônio existia. Então, a gente entrou em contato, fez todo o trabalho e, muito rapidamente, eles tiveram acesso ao patrimônio. Isso tem que ser muito bem desenhado no processo de internacionalização. Exato. Você não fazer isso agora nesse momento é você meio que empurrar o problema com a barriga. Algum momento você vai ter que encarar, algum momento você vai ter um custo, algum momento você vai ter que lidar com o problema. Ou você ou seus herdeiros, né? Ou seus herdeiros. Exatamente. Por isso que nós estamos aqui para minimizar esses impactos, inclusive para a família, num momento tão doloroso, né? Exato. Então, aqui a gente vai falar aqui um pouco também, um comparativo aqui sobre a ferramenta do testamento, né? O testamento, ele é muitas vezes utilizado para aqueles clientes que buscam a segurança jurídica. Então, aqueles clientes que não querem ser surpreendidos, que não tem problema em pagar advogado, não tem problema em pagar custas judiciais, pode abrir o inventário, tem o menor problema. Eu faço o meu testamento no exterior, replicando o que foi feito no Brasil, e nós temos a passagem de patrimônio também. Acho que aqui um ponto que a gente deve destacar, certo? Que se o Pedro comentou aí que os herdeiros não sabiam. Caso seus herdeiros não saibam do patrimônio, você não tenha nenhuma ferramenta de facilitação, não tenha um diretor reserva, não tenha nada nesse sentido, o seu patrimônio em BVI ele vai para a Cruz Vermelha. Ou seja, ele vai, entre aspas, para a doação. Vai para a Cruz Vermelha de BVI para todos os recursos. Então, ninguém trabalha a vida toda, tem todos os esforços para que no fim da vida não tenha um planejamento sucessório patrimonial correto. Por fim aqui, falar sobre o Golden Share, mais uma vez deixando por fim, por ser um mecanismo que a gente considera caro, um mecanismo que, de fato, ele não tem a manutenção, só que existe essa incerteza. Não gostamos muito de trabalhar com essas incertezas, com não saber quais serão as interpretações. Enfim, o Golden Share, por ser uma ferramenta um pouco nebulosa e cara, nós encaramos que não vale tanto a pena a sua constituição. Finalizando aqui, vamos aqui trazer uma conclusão aqui sobre 3 pontos para a gente fechar um racional e, eventualmente, aqui abrirmos para discussão e dúvidas. Que dividimos em 3 bullets, só para poder deixar claro para todos. A offshore ela continua sendo vantajoso para eliminar a incidência do state tax de até 40%, ou seja, aquela estratégia que nós mostramos lá no começo do slide do investidor investindo na Apple. É melhor constituir uma empresa offshore para evitar os 40%, essa perna do imposto de sucessão dos Estados Unidos. Um outro ponto importante, como eu disse, as ferramentas de facilitação, elas não têm a ver com a ótica fiscal, ela tem a ver com a ótica de sucessão. Então, forma tributária de nada impacta as ferramentas de facilitação sucessória, sendo muito importante realizar o planejamento sucessório de uma forma completa, visando evitar uma abertura de inventário, custos judiciais, burocracia, enfim, coisas burocráticas para seus herdeiros. E o terceiro ponto, que é, se o mundo parasse hoje sem o Senado Federal analisar a reforma tributária, incidiria o ITCMD para os ativos internacionais em caso de sucessão, como a Paty falou, com as alíquotas progressivas de acordo com o valor do bem deixado para seus herdeiros, devendo-se recolher o imposto no estado onde o investidor falecido era domiciliado. Então, esses pontos aqui são muito importantes para a fixação de entendimento do que foi todo esse webinar. Agradeço a todos aí que acompanharam. Pedro vai dar uma breve. Deixa eu fechar aqui que vai finalizar. E aproveitando, acho que vai dar margem, né, Pedro, para um outro webinar. Existem muitas questões ainda, que nós estamos falando de ferramentas sucessórias, ITCMD, e como é que fica a tributação. Também tem a tributação que eu falo, é tributação federal, né, não é tributação estadual, né? Esse também é um assunto que a gente pode explorar em outro webinar, porque é um assunto bem longo mesmo. Existe várias... para cada tipo de investimento, ou se você tem offshore, como é que trata a tributação nisso aqui no Brasil, qual é o efeito tributário disso, se não tem, se fica só lá com as offshores em paraísos fiscais, também é um outro assunto bem interessante, né? Mas aqui nós procuramos focar nas ferramentas, né, de facilitação sucessória e falar um pouquinho do imposto do ITCMD.
Ok. Só uma coisa, antes até da gente partir para o final, eu queria aqui... tem aqui algumas perguntas que estão sendo feitas. Algumas eu já estou tentando responder aqui. Outras, eu ainda vou tentar responder aqui mais, uma ou duas aqui ainda no final aqui desse webinar, e algumas são um pouco mais, vamos dizer, complexas, que têm múltiplos fatores aqui a considerar. Eu agradeço que entrem em contato com a gente via esse QR Code para a gente conversar um pouco melhor. Tá? Nem tudo a gente consegue responder aqui, porque muitas coisas as respostas não são claras e a gente precisa entender melhor, tá? A pergunta e a estrutura. Bom, Eric, só rapidinho, antes de responder aqui algumas perguntas, só dando uma reforçada aqui de como a gente pode ajudar, né? Então, a gente tem três serviços aqui básicos. Essa parte de planejamento tributário internacional, em que a gente olha a situação do cliente, tendo ele ou não estrutura lá fora, no exterior, e a gente vai criar, através de ferramentas próprias nossas, desenhadas por nós, proprietárias, e vai tentar entender a situação do cliente e vai desenhar a estrutura, inclusive sucessória, de acordo com a sua situação específica. Tá? Então, esse aqui é o planejamento tributário internacional. O próximo, Eric, como a gente falou, a questão da gestão fiscal contínua, em que a gente olha os impostos globais, documentos e obrigações, sucessão, fica tudo no nosso portal, acesso muito fácil, toda a documentação tax returns ficam arquivadas digitalmente e a nossa equipe internacional cuida da vida dos investidores. E, por último, como a gente falou anteriormente, a questão dos tax returns. Em relação aqui a algumas perguntas que foram feitas, tá? Deixa eu tentar aqui já responder algo. Tem uma aqui imediata, MP 1171, caduca neste mês de agosto, em setembro, né, Eric? Isso. A gente não tem tido novidades, por isso que o grupo ali, quem está à frente do grupo, não tem tido novidades. A MP ela meio que parou, ninguém quer tratar sobre o tema. Gigante adormecido, né? Vieram coisas mais importantes, como a gente viu, a própria reforma tributária. Então, a própria reunião de instalação, ela foi nem instituída foi. A gente não tem um relator da MP, não tem nada. A MP, ela meio que parou no tempo e é muito provável que ela, na qualidade de medida provisória, ela perca a sua vigência. E aí, a partir dos próximos meses, a gente pode acompanhar ou um projeto de lei neste sentido, caso eles queiram, de fato, mexer de novo nessa tributação, ou então não teremos novas movimentações. Mas a situação atual ela está parada, é muito provável que não tenhamos nenhuma novidade. Ninguém quer tratar desse tema agora, tem muita coisa mais importante no Congresso do que tratar dessa MP no momento. Então, PEC, por exemplo, né? Tudo pode acontecer, né? Mas assim, a indicação, por enquanto, que a gente tem é que esse tema está meio que dormente. Um pouquinho congelado. Importante aqui, que acho que ela caduca em setembro, não é, Eric? Setembro. Isso, exato. Caduca em setembro. Então, se nada acontecer até setembro, essa MP ela morre. E outro ponto importante qualquer decisão, qualquer alteração que aconteça nessa MP só passa a valer a partir de 2024. Tá? Então, esse ano ainda não haverá tributação. Tem uma pergunta aqui em relação à sucessão no Brasil de ativos mantidos no exterior, se hoje haverá incidência de TCMD. Você quer responder aqui, Eric? Antes? Em relação à sucessão no Brasil de ativos mantidos no exterior, hoje haverá incidência sobre doação de residente fiscal no Brasil? Hoje, no estágio atual que a legislação está. Incide. Independente de legislação, se a gente analisar, é uma doação entre dois residentes fiscais no Brasil de ativos no exterior. Não é uma sucessão de um residente fiscal com ativos no exterior. O fato gerador é aqui, então incidirá a doação. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Isso não mudou. Não mudou porque não tem... nós estamos falando aí em doação, né? Doação não tem... Não é a mesma característica da sucessão, enfim, em herança. Tem aqui outra pergunta, como declarar
joint tenancy antes e depois do falecimento na declaração de cada titular e se há tributação após o falecimento. Esse é um tema... Esse é um tema aí que É delicado, né? Como complicado. lançar isso? É a pergunta que não quer calar. Por isso que o joint tenancy, quando é marido e mulher com regime de comunhão parcial de bens ou total, é muito mais fácil você Mas explicar isso. normalmente, o que a gente... Qual é a situação e qual é a complicação, Érico, Patrícia? Pronto. Ou aqui... É joint tenancy. Joint tenancy, Aqui a gente tem três opções. Ah, E, como a gente disse, não existe opção certa, não tem nada, não existe manifestação no físico, não tem legislação, então a gente traz aqui situações em que pode se declarar o joint tenancy de três formas diferentes. Primeira forma é somente o investidor principal, ele declara o 100%. A segunda forma cada um declara 50%, ou seja, aqui numa hipótese de marido e mulher, tá? Então, duas pessoas declaram cada um 50%. E numa terceira forma, apenas para você ter lastro daquele bem, porque o Brasil é o único país do mundo que nós temos conhecimento aqui que é necessário declarar os bens e não somente as rendas. O imposto de renda, a gente tem que declarar os bens. Então, para você ter lastro do seu bem, ali o seu cônjuge ele declara 1%. Só para ali no futuro, caso a Receita olhe para a sua declaração de imposto de renda, você demonstra, espera aí, eu já era sócio aqui dessa empresa. Então, não tem resposta correta, mas traz hipóteses. E como Pedro já disse, Paty já disse, sempre depende do investidor a partir de eventuais riscos ou não. Lembrando que em questão de imposto de renda, tanto doação como herança não são tributáveis, mas sempre acaba abrindo um precedente para o Estado, onde ele consegue enxergar na declaração de imposto de renda, quando você coloca o bem, você aumentou seu patrimônio em contrapartida, você tem um rendimento isento, o Estado consegue enxergar esse exclusivo, esse item aí na declaração. Então, prefeitos de imposto de renda, ok, porque não tem o imposto, desde que você faça os lançamentos corretos. É a questão mais de como o Estado vai ver isso, enxergar isso. Tem um último ponto aqui que eu vou responder, depois os outros, eu peço desculpas, mas a gente não vai, já está em cima da hora, mas a gente está disponível para conversar e responder mediante contato. Aqui é do Alexandre, como declarar, se você já tem um offshore em BVI e se quiser incluir a joint tenancy, se não haverá custo de constituição. Esse custo é bem baixo, né, Eric? Ele é só alterar o... Aqui a gente vai ter um custo de alteração do, entre aspas, contrato social, certo? Então, se você abrir sua offshore com o joint tenancy, não tem custos. Agora, se você já tiver aberto sua offshore, tiver que retificar o seu contrato social, a gente vai ter aquele custo de aproximadamente ali $200 para poder incluir essa cláusula. Inclusive, esse é um dos projetos de acompanhamento que a gente faz aqui, né? Clientes já chegam muitas vezes com as estruturas prontas, a gente passa meio que o pente fino na estrutura do cliente, avalia eventuais riscos e mostra, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, vamos fazer isso, vamos incluir um joint tenancy aqui, você com a esposa, vamos fazer um share trust, vamos pensar não só na ótica fiscal, mas vamos pensar também na ótica sucessória. Muito bem. Então, a gente vai encerrar aqui, quase em cima da hora. Conseguimos quase fazer tudo na hora certa, é incrível. Normalmente a gente atrasa bastante. Não sei se tem mais alguma coisa aqui, Eric. Tem. O último canal, plataforma Shield. Esse já está. Mais algum slide aqui que a gente precisa tratar? Não. Nosso QR Agradeço a todos. E tem aqui o QR Code para quem quiser falar com o assessor. E a gente também estará disponível a qualquer momento. Obrigado a todos pela participação. Boa noite. Uma boa noite para todos, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal, por participar. Pela atenção.